Paz e alegria, querido. Que bom continuarmos aqui o nosso propósito de ler todas as Escrituras, encontrando a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós chegamos no capítulo 5 de Gênesis e hoje a nossa leitura será do verso 10 ao verso de número 20. Diz assim o texto: Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos, gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Aqui, nessa genealogia de Adão, nós já destacamos que é aquela família com quem Deus aliançados com Deus. Entretanto, as marcas do pecado permanecem na família e o texto faz questão de destacar que viveram um longo tempo, mas todos eles morreram. É assim que cessa a descrição de cada um dessa genealogia. Viveu, teve filhos, filhas e morreu. É inevitável este encontro com a morte depois da queda de Adão. Entretanto, aqui há uma diferença bem fazeja, uma diferença fantástica entre aqueles descendentes da serpente e esses filhos da aliança. Entre os descendentes da serpente, de fato, o que nós temos na morte é apenas o juízo de Deus cessando a vida para a continuação de uma morte, separados de Deus uma eternidade. Agora, para a genealogia de Adão, a morte é a vitória sobre o pecado. Quando estes que estão descritos nessa genealogia, eles olham para o futuro na expectativa de que viria um para esmagar a cabeça da serpente e creem nele, eles, através dessa fé, eles têm o perdão do pecado. E então, quando encerra essa estada, seja com 800, 900 anos, como os descritos no texto, ou seja, na mais tenra idade, mas com a fé em Cristo Jesus, a morte para este grupo significa a vitória final sobre o pecado, inevitável a morte. Mas que alegria saber que do outro lado, por causa da fé em Cristo Jesus, nós teremos a vida eterna e não mais lidaremos com a morte. Então, na perspectiva daqueles descendentes de Caim, a morte é a cessação da vida, uma separação eterna com Deus. Para essa genealogia bendita daqueles aliançados com Deus, que têm a sua fé em Cristo Jesus, a morte é a vitória final sobre o pecado. Do outro lado, não teremos mais a presença do pecado. Teremos a companhia bendita dos eleitos de Deus, vitoriosos durante essa caminhada terrena. Teremos a companhia de Cristo, aquele que morreu e pagou o preço para que nós pudéssemos ter essa vitória com a morte, sobre a morte. Portanto, meu querido, o meu convite para você hoje é para que aviva a tua fé em Cristo Jesus. Aproprie daquilo que Ele conquistou para você através
da sua vida e sacrifício. E então, encare a morte, não como a cessação da vida, mas como a vitória final sobre a presença do pecado na nossa história. Que essa expectativa, essa esperança seja nossa alegria durante a nossa caminhada terrena. Que Deus te abençoe.